Então, na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo. O episódio retorna mostrando o Todou quando criança. Alguma coisa aconteceu, um maluco mais velho ofendeu ele de alguma forma e o Todou desceu o braço no maluco. Nessa época, ele já tinha essa doença de achar as pessoas chatas e coisas do tipo. Então depois de bater no cara, ele ficou no tédio. Até que uma moça nada suspeita aparece falando em inglês. Fazendo o que um adulto normalmente faz, elogiando o garoto por ter destruído o outro. E até aí, tudo normal. A mulher é loira, até então sem nome, uma motoqueira daquelas antigas que usa óculos de aviador, saca? Época que a segurança era secundário. Se bem que para andar de moto, a segurança é obrigada a ser secundária. Mas enfim, além de ser esquisita, a moça tem um espírito ou shikigami flutuando em volta dela. Uma coisa feia, horrorosa. Uma minhoca feita de ossos, possui o que parece ser asas de mosquito, uns 5 pares, olhos grandes na lateral da cabeça e na boca tem um bico feito por 2 tábuas. E além de ser esquisita e ter uma criatura esquisita, foi ela que ensinou a pergunta esquisita: qual é o seu tipo de mulher? O que é no mínimo criminoso uma mulher adulta está fazendo esse tipo de pergunta para uma criança. Bom, aqui termina as lembranças do Todou e voltamos para o tempo presente. Ele alerta o Itadori para confiar nele, porque vai liberar o seu feitiço. Ainda que ele pare uns segundos para fazer uma avaliação sobre a Hanami, uma revisão dos feitiços que ele viu e teorias sobre os que ele não viu. Todou ainda leva em consideração a possibilidade da Hanami estar escondendo o seu verdadeiro feitiço. O que acho um pouco de maluquice. A quantidade de técnicas que a Hanami usou, se são falsos, o melhor é desistir agora. Porque se ela ainda está escondendo o seu verdadeiro feitiço, quer dizer que ela não está usando a força máxima e mesmo assim já fez uma bagunça, imagine quando usar. Dito isso, o Todou é positivo, ele pensa, falso ou não, se não deixarmos ela ativar, não será um problema. É o mesmo que dizer, bom ou não, é só não deixar o Vini Júnior tocar na bola. Mas enfim, depois da análise e reforçar a confiança, Todou e Itadori correm na direção da Hanami. E blau, do nada uma raiz sobe e se prende na perna no Todou. E digo mais, essa é a única vez que a Hanami faz isso, tenta prender alguém com um ataque por baixo e, além disso, é a única vez que ela acerta alguém com um ataque por baixo. Depois desse dia, nada que ela fez deu certo. Mas, de qualquer forma, Todou foi capturado. Hanami puxou o Todou em sua direção e o Itadori correu atrás, completamente perdido sem saber o que fazer. Hanami, usando o pouco que restava de sua inteligência, lançou o Todou, ela jogou atrás do Itadori. O Todou saiu quicando, e até aí, nada fora do comum. Seres humanos quicam em Jujutsu com certa facilidade. Bom, o problema surge quando a Hanami cria uma parede de espinhos a mais ou menos 8 metros do Todou quicante. Ela poderia fazer isso aparecer muito mais perto, mas tudo bem. A Hanami também partiu para cima do Itadori, talvez ela achasse que o Itadori poderia salvar o Todou. O que ela não sabe é que se for depender do Itadori, o final feliz pode até vir, mas vai ter muitas vítimas. E bom, como o Todou não é trouxa e é um pouco mais esperto que a Hanami, ele espera os espinhos tocar nas costas dele para usar o feitiço. E Xablau, Hanami é empalada pelos seus próprios espinhos. Uma parada de certa forma poética e artístico, chamaria de a vida é um espinho. Vale dizer que isso é culpa da Hanami, ele zicou quando diz, -1. Enfim, como Hanami não é humana, os espinhos não fazem nada. O Todou também revela o seu feitiço, depois do uso não tinha por que esconder, só que não. Todou revela o nome do feitiço, Boogie, mas esconde o seu real efeito. Ele faz a Hanami acreditar que o Todou só pode usar o feitiço nele para trocar de lugar com uma outra pessoa. Todou também faz questão de avisar que bater palma é obrigatório para que o feitiço seja ativado. E é só nesse momento que o Todou passa a usar o feitiço de forma livre e a porrada come verdadeiramente. A Hanami não consegue contra-atacar a dupla que fica trocando de posição direto. Ora o Todou troca com a Hanami, ora com o Itadori. Isso deixa a Hanami amarrada. Ela tem que esperar para saber com quem a troca vai acontecer e essa espera deixa ela vulnerável e cheia de aberturas que o Todou e o Itadori fazem questão de aproveitar. Até que, começa a loucura padrão Jujutsu. Hanami está dominada e a única forma de sair do cerco é usar o seu feitiço para criar raízes que afastem o Todou ou o Itadori, ou, então, criar uma plataforma para se erguer no ar e sair de perto da dupla. Mas por algum motivo tudo fica lento, Hanami fica olhando para o Itadori que avança com um soco armado. O espírito fica esperando o Todou fazer alguma coisa e ele não faz nada até que, do nada o Nanami aparece. Ele parece estar em algum restaurante ou coisa parecida e no momento, está sendo entrevistado, e sua apresentação é como o atual recordista no uso do fulgor negro. O Nanami fala um pouco sobre sua experiência, que inclusive deveria ser tema na escola. Enfim, ele explica que depois que você acerta o primeiro fulgor negro que pode ser na sorte ou por habilidade, entenda, sorte e roteiro.
A pessoa entra em um estado elevado de concentração e nesse estado a manipulação de energia amaldiçoada se torna tão natural quanto respirar. Nanami segue explicando que não é impossível acertar vários fulgor negros em sequência, tanto no mesmo dia como em dias diferentes. E também comenta que atletas profissionais costumam chamar esse estado de zona, o que me fez pensar, tem uma porrada de atleta usando energia amaldiçoada para ganhar jogo, né? Mas enfim, o entrevistador sem nome, rosto e voz, aproveita a oportunidade para perguntar quantas vezes seguidas o recordista do fulgor negro conseguiu. Não fica claro se ele fez no mesmo dia ou em dias diferentes, só sabemos que o recorde do Nanami foram 4 vezes. Então a entrevista acaba e voltamos para a batalha com o Itadori acertando o seu segundo fulgor negro do dia. E antes de continuar, pelo que me lembre, no mangá essa sequência tem mais impacto. Aqui é meio tanto faz. Tipo, não faz muito sentido a Hanami ficar parada e deixar o Itadori bater nela, também é estranho o Todou não fazer nada e ficar só assistindo. E se você pensar bem, o primeiro fulgor negro é infinitamente mais poderoso, o primeiro soco arrancou o braço direito da Hanami. Já nessa sequência, o Itadori dá 4 fulgor negros seguido e a Hanami no máximo cospe um sangue aqui e dá uma gemida acular. E para completar a esquisitice dessa sequência, saímos da Hanami tomando o 4º fulgor negro com um corte de cena que volta com a luta acontecendo de forma normal. O 4º soco pegou a Hanami distraída porque ela é enganada pelo bater de palmas do Todou. Hanami pensa, fudeu, ele vai trocar com o Itadori, dá as costas para o pivete e toma no meio da costela. Aí, a cena seguinte a Hanami está atacando a dupla com 2 bolas que tem um espinho cada, e a luta segue como se os 4 fulgor negro fosse nada. Talvez esteja faltando cenas que sumiram por motivos de Caribe, talvez. Mas enfim, depois do corte e 4 fulgor negros, a Hanami já não tem problema para escapar do combo do Todou e Itadori. E como isso não é mais um problema, ela arma uma armadilha que o Todou abraça. A Hanami ergue algumas raízes e usa como plataforma, então chama a dupla pra cima. Aí o Todou, é bom explicar, o cérebro do Todou funciona como um feitiço e a inteligência é a energia usada para fazer o cérebro funcionar. E quando ele usa o cérebro a inteligência é gasta, então ele precisa de um tempo para recuperar e assim poder usar o cérebro para pensar. No momento, ele está zerado, gastou tudo nos primeiros 4 minutos de episódio. Então, ele decidiu trocar de lugar com a Hanami, que por sua vez estava esperando que isso acontecesse, já que a Hanami não sabe que o Todou pode trocar ela com o Itadori e faria menos sentido ainda o Todou trocar com o Itadori, a única opção que sobrava era o Todou trocar com ela. O que era para ter acontecido aqui, os dois correrem para cima da Hanami e quanto perto o suficiente, aí sim, usar a merda do feitiço. Mas como disse, o Todou consumiu sua inteligência, então ele troca com a Hanami que estava esperando e contra-atacou o Todou usando suas raízes ao mesmo tempo que ataca o Itadori com um soco. O ponto alto dessa cena é o Itadori comentando que a Hanami está aprendendo como funciona o feitiço do Todou. É o mesmo que mostrar uma bola de futebol e perguntar, qual o nome dessa bola de futebol e ficar surpreso que a pessoa respondeu, bola de futebol. Me tratando como maluco na cara dura. E digo mais, o Todou deveria ter saído com uns 2 furos no braço nessa cena para deixar de ser burro. Mas enfim, voltando, como o tema da Hanami ainda é a ideia dela está se segurando e pela primeira vez na vida ela está aproveitando uma luta de verdade. Ela está pela loucura, então invoca uma flor do inferno com vários botões daquele que perfurou o Megumi. E se não tiver 100, chega bem perto disso. E, além disso, esse é outro momento que a mão invisível do roteiro dá uma segurada na parada. A Hanami dispara isso como se fosse uma metralhadora. Como o que ela sabia era que o Todou só podia trocar consigo, o resultado disso vai deixar o Itadori e ela na frente do ataque. E isso é ruim pra Hanami, ela não sabe como o Sukuna vai reagir a isso, fora isso. A Hanami é quem entende melhor o seu feitiço. E se não tem jeito, o Itadori vai tomar o golpe, o certo é a Hanami atacar prevendo a troca e mirando no Itadori que seria obrigado a se defender e assim, garantindo que o feitiço iria acertar o Itadori com perfeição. Isso também seria bom porque no momento que a troca acontecesse, a Hanami acabaria perdendo um tempo até entender o que aconteceu e isso daria espaço para o Todou pensar. Porque ele acabou de recuperar sua inteligência. Dito isso, não é o que acontece. Hanami não leva em consideração o Sukuna quando ataca, quando a troca acontece ela fica chocada que o Todou estava escondendo informações sobre o próprio feitiço e fica paralisada sem reação. Dando tempo para o Todou refletir sobre sua decisão e chegar à conclusão que os botões absorvem energia amaldiçoada. E blau, o golpe falha e a Hanami volta a apanhar. Ela deveria ser um espírito poderoso, mas enfim. Quando essa nova rodada de espancamento começa o Todou também começa um diálogo interior. Primeiro ele imagina que o espírito já percebeu que ele não contou tudo o que o seu feitiço pode fazer. Fico curioso do porquê ele acha isso, mas tudo bem. Todou segue imaginando as dúvidas que a Hanami pode estar tendo como, por exemplo, o que mais pode ser trocado de lugar além de pessoas e espíritos. E na sequência, ele imagina uma conversa com o espírito onde ele revela que o seu feitiço possui um raio de ação.
E dentro desse raio, qualquer coisa que possua uma certa quantidade de energia amaldiçoada pode ser trocado de lugar. Gosto dessa precisão, porque pode ser uma gota de energia, certo? Uma gota é uma certa quantidade. Mas enfim, o Todou termina o diálogo imaginário sem dar tempo do espírito responder. Batendo palma, ele troca o Itadori com a nuvem espirituosa, já que o trio rodou e acabaram voltando para o rio onde tudo começou. Sinceramente não entendi o porquê ele achou que poderia vencer com essa arma. E digo mais, o golpe da Maki foi infinitamente mais poderoso. E mais, o Todou nem deveria saber manusear essa arma já que ele não usa nenhuma. A coisa mais incrível na cena é ele acertar o giro sem o bastão bater nele. Mas enfim, ele acerta no olho de pau, porque o Megumi avisou que esse era o ponto fraco, foi também o Megumi que avisou que o bastão estava no rio. Mas, o plano do Todou foi uma merda. O espírito tomou 4 fulgor negros seguidos e está bem, não vai ser um golpe meia bomba de bastão de um cara que nem deveria saber usar que vai ter resultado, né, me respeita. Bem, Hanami resiste porque é guerreira e se prepara para o contra-ataque, ela finalmente ativa o braço esquerdo revelando que o braço consegue absorver a força vital das plantas. Como planta não produz energia amaldiçoada por motivos óbvios, ela absorve a força vital e a converte em energia amaldiçoada. E nesse processo ela destrói a mata em volta. O que é bem irônico. E bom, Hanami explica que não consegue absorver a energia para si, que na verdade a energia é absorvida pela flor em seu ombro, um sacrifício para a flor que abre e revela um olho no centro. O que vale comentar, a primeira vez que vi essa cena, eu perdi um tempo imaginando onde estaria o segundo olho. Porque se tinha um, tinha que ter o outro. Esse era o meu raciocínio. E já adianto, se tiver outro, está dentro da calça. Dito isso, a flor do ombro é basicamente um canhão que dispara energia concentrada. O que não é um problema, mesmo depois que o Itadori encontra o caminho e retorna. Aí a Hanami toma uma decisão duvidosa, parece que o Mahito não falou muito sobre o Sukuna. Não o suficiente para Hanami saber que uma expansão de domínio pode acabar irritando o maluco. Então ela decidiu e só não ativa a expansão de domínio porque o Satoru deu o ar da graça. Malandro finalmente derrubou a barreira. Não sei por que ele fez isso enquanto voava, talvez seja para parecer mais legal, não sei. O que sei é, a mão invisível do roteiro vai entrar em ação de novo. Mas antes, temos o velho de Kyoto que não fez nada. O feitiço dele é de amplificação. E é tudo que tenho para dizer. Quem também não está fazendo nada é a Otahime, ela ainda está indo buscar a Miwa. E por muito pouco não foi apunhalada pelo loirinho estranho. Por algum motivo a Otahime fica na dúvida se ele é um humano. Ou se é um mestre de maldição. Imagino que seja contagem de fala. Além disso, o loirinho só está aí para revelar o nome do careca que é Jousou. Além de mostrar que o cara é um bom artesão. O primeiro e último criador de armas amaldiçoadas que vamos conhecer. E ele criou a espada com cabo de mão do loirinho. De graça, o que acho bem esquisito. E é isso, a Nobara e Mai aparecem, e 2 segundos depois o Satoru quebra a barreira. Bom, finalmente a mão invisível do roteiro se move ao usar o Satoru. No momento, temos 3 inimigos no terreno da escola, mais precisamente, na região em que o intercâmbio está acontecendo. O careca que está lutando já faz 1 hora com o velho e ninguém está ferido. O loirinho não mostrou nada, mas são 3 contra 1 e a Otahime é uma primeiro grau. E por fim, temos o Todou e Itadori versus a Hanami, um espírito de classe especial muito boa em fugir. Inclusive, já fugiu dele uma vez. Então, se não viu esse episódio ou leu esse capítulo, adivinha quem o Satoru foi enfrentar primeiro. Não precisa adivinhar, eu digo. Ele foi pegar o careca. Só pra mostrar o quão sem sentido esse cara é. Maluco desde que apareceu que fala sobre como quer transformar o Satoru em uma arara, fala tanto que até parecia que realmente poderia fazer isso. Mas o cara nem conseguiu machucar o velho, imagine o Satoru. O resultado foi o esperado, o careca foi destruído. Enfim, vou deixar isso quieto porque esse personagem não faz sentido a não ser que, enfim, voltando, depois de esmagar o careca o Satoru descobre que o loirinho fugiu e a mão invisível do roteiro ainda está ativada. Porque a Hanami só começou a fugir agora, o que deu o tempo certinho para o Satoru entender que fez merda e ativar o modo apelativo. Ele funde os feitiços azul e vermelho para criar o feitiço roxo, uma bola maior que ele que viaja obliterando tudo que toca. O golpe é um absurdo e como a Hanami estava dando mole, ela iria ser pega pelo ataque, mas a mão invisível jamais deixaria isso acontecer. Mas veremos isso nos próximos capítulos, por enquanto, temos um prejuízo gigantesco e sendo forte como é, duvido que vão cobrar o Satoru pela destruição que ele deixou. E com uma vala gigante cruzando o terreno da escola, o intercâmbio tem uma pausa. O que o pessoal não sabe é que o Mahito está saindo agora da escola carregando um saco cheio. Um dos itens que ele carrega é fácil de saber, já que ele tem um na mão, o dedo do Sukuna que foi encontrado na casa do Junpei. E uma coisa que está me corroendo é, esse paninho no dedo, não é o selo que o Geto deixou para que o Mahito pudesse rastrear a porra do dedo, né? Acharam que o papel fazia parte do dedo?
Pretendiam vender e por isso deixaram o papel como se fosse a caixa original do dedo. Deve ser isso, a etiqueta original. Mas, é com isso que termino aqui o episódio 20 da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, intitulado Fora do Padrão.